Irmãos, essa mensagem que eu vou ministrar hoje, Deus tem falado comigo já há um bom tempo sobre ela. E nós estamos chegando num ponto que nós, como servos do Senhor, nós vamos ter que decidir de que lado do muro nós estamos. Que ponto e em quem nós colocamos a nossa confiança. Quem nós somos em Jesus. Está chegando um ponto que nós vamos ter que fazer uma decisão. Porque nós vamos ter que decidir se nós estamos para lá ou se nós estamos para cá. Porque com Deus, eu disse no domingo passado, não existe meio termo. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Ok? Não interprete, não leve isso para o lado político. Mas você tem um lado que você pertence. E você não pode ficar em cima do muro. Então, é uma decisão que você tem que fazer. Por quê? Porque nós estamos chegando no final dos tempos. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Jesus, ele está voltando para buscar os seus servos. Ok? E não é todo mundo que vai subir. Somente os servos do Senhor. E é isso que ele está voltando para buscar. Eu quero que você abra comigo lá, Malaquias, capítulo 3, que diz a seguinte coisa. Vocês disseram de que nada adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoado os arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar o nome dos que? O nome dos que? O temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus, ele está dizendo aqui que ele vai fazer a diferença entre quem serve e de quem não serve a Deus. E como eu disse, está chegando um tempo que aonde nós vamos ter que tomar uma posição, onde nós vamos ter que decidir quem nós servimos, porque somente assim Deus poderá fazer uma diferenciação entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Isso vai acontecer, você querendo ou não. Deus, ele vai honrar aqueles que ele serve e aqueles que não servem. Ele vai fazer a diferença entre quem serve e quem não serve. O que tem acontecido ultimamente é que muitas pessoas, cristãos, têm se indignado vendo pessoas que não conhecem o Senhor prosperar de uma maneira assim, meteórica. Eles estão aqui embaixo, pessoas que não são tementes a Deus, que não servem ao Senhor, que não pagam um preço por Deus. Eles estão aqui embaixo e fazem assim, da noite para o dia. Explodem. Vocês já viram isso acontecer aqui? Aí nós questionamos a Deus, nós falamos o quê? Senhor, eu te sirvo, eu estou contigo, eu pago um preço, fulano de tal, o cara só faz coisa errada, a vida dele prospera,
e eu não saio do que eu estou. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Ah, Senhor, está ficando difícil. Está ficando difícil. Estou certo ou errado? Os irmãos não têm visto isso? Isso não tem se tornado cada dia mais comum aqui no nosso meio? Nós trabalhamos para o Senhor, trabalhamos e parece que as coisas não vão para frente. E isso tem gerado no coração de muitas pessoas o quê? Tristeza. E aí o que a pessoa tem feito? Ela fala assim, cara, eu vou entrar nesse barco que ele está e vou começar a fazer o que ele está fazendo. Porque ele faz, prospera e nada acontece com ele. Agora, se eu fizer, será que eu também não vou prosperar? Aí Deus está falando o que aí? Que Ele vai fazer a separação. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai separar aqueles que servem e não servem ao Senhor. E um dia Ele vai trazer a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós, eu e você, nós somos chamados para ser aprovados, para que nós possamos ser promovidos. Provados, aprovados e promovidos. Pode não parecer, porém eu e você, amanhã nós vamos ser promovidos por Deus. A realidade é que muitos de nós temos focado, sabe aonde? Aqui. No agora. Na atualidade. No que está acontecendo ao nosso redor. E nós temos perdido o foco da verdadeira identidade do cristão em Jesus, que é focar na eternidade. Quando eu e você focamos no agora, nós esquecemos que nós não fomos chamados e nós não vamos viver aqui. Nós vamos viver numa eternidade perto de Deus. Na eternidade com Cristo. E se nós focamos no que está acontecendo aqui, nós esquecemos da eternidade. Nós esquecemos que tudo que nós acumularmos aqui vai ficar. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Olha o que ele diz lá em Mateus 6. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem. Os ladrões não arrombam e nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O que Jesus está falando para você é o seguinte: você pode ter dinheiro, nada errado. Mas não fique acumulando muito, porque na hora que você morrer vai acontecer o quê? Você vai levar ele com você? Vai ficar tudo aqui. Então, se você colocar o seu foco do seu coração em tudo que você está construindo aqui, você vai esquecer da eternidade. E quando você esquece da eternidade, você esquece de Jesus. Você perde seu foco para onde você está indo. Uma vez que você perca o seu foco para onde você está caminhando, você perde a direção. Uma vez que você perca a direção, você fica perdido. Então, quando você sabe aonde está o seu coração, onde está o teu tesouro, você vai colocar o seu foco ali. Então, se o seu foco é Jesus, nada mais te importa. Nada mais te importa. Entenda. O que Jesus quer é que eu e você sejamos pessoas fiéis, pessoas íntegras,
E nós não nos preocupemos com o que fulano está fazendo para enriquecer, ou Bertrano está fazendo para ganhar dinheiro. Deus, Ele chama para que eu e você sejamos diferentes. Ele nos chama para que nós possamos ser pessoas que realmente vai fazer a diferença nesse mundo. A nossa integridade e a nossa fidelidade é que fará a diferença entre nós e as pessoas. A nossa fidelidade, a nossa integridade é que nos possibilitará de estar na presença de Deus. Você sabia disso? Você sabia que se você não for fiel a Deus e se você não tiver uma vida íntegra, você não pode habitar na presença de Deus e muito menos servir a Ele? E não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Salmo 101, verso 6. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Esse é o próprio Deus falando, Salmo 101. Na minha versão diz assim: meus olhos aprovam os fiéis, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Deus, Ele está dizendo, sendo específico, se você não é fiel e você não tem vida íntegra, você não pode habitar comigo e muito menos me servir. Porque nós não podemos misturar o santo com o profano. Se você é íntegro e se você é fiel, você habitará com o Senhor e terá permissão de servir. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Não está no que eu ia ministrar, mas se você parar para ver, toda vez que fogo estranho era trazido na presença do Senhor, o que acontecia? O sacerdote, ele morria. Ele era fulminado. Por quê? Porque Deus, Ele não aceita fogo estranho na presença dEle. Ele não aceita pecado entrar na sua presença. Ele não aceita. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai fazer a separação entre quem o serve e quem não o serve. Por isso, Deus, Ele está chamando pessoas para aprovar e promover. Entenda, eu e você fomos chamados para prosperar. Eu e você fomos chamados para viver num mundo que nós vamos fazer a diferença. Eu e você somos pessoas que temos que transformar os ambientes aonde nós estamos e não os ambientes nos transformar. Você e eu fomos chamados para moldar e não ser moldado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você foi chamado para ser exemplo. Você foi chamado para entrar no mundo espiritual e fazer a diferença. Mas o que acontece? Todas as vezes, quando nós nos levantamos no mundo espiritual, o mundo espiritual se levanta contra a gente. Por que isso acontece? Porque Deus não pode te promover se você não tiver uma guerra. Deus não pode te dar uma vitória se você não passar por algo. Então a vitória só vem quando vem o quê? Uma batalha. Então Deus, Ele está te chamando para provar você. Uma vez que você seja aprovado, você é promovido. Então existe no mundo espiritual um caminho que eu e você vamos seguir. Então é provação, aprovação e promoção. Então ninguém vai ser promovido perante Deus sem antes ser aprovado. E ninguém vai ser aprovado antes de ser provado. Provado, aprovação e promoção. Então eu e você vamos receber de Deus algo para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Mas antes de tudo, nós vamos ser provados para que nós possamos ser aprovados. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso, ela fala. E ela fala assim, ó, lá em Tiago 1, 12. Feliz é aquele que suporta com paciência, o quê? Provações.
e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Esse versículo ele é dividido do jeito que do que eu acabei de falar. Vai vir o quê? Aprovação, depois vem aprovação e a promoção. Não estou entendendo? Então você não vai receber uma promoção de Deus sem antes vir o quê? A promoção. A aprovação não é aprovação e promoção. Então, nós temos que olhar esse versículo de duas maneiras diferentes. Duas maneiras. Ou você é aprovado por Deus, ou você não é. Como Deus pode dar na nossa mão o que Ele tem de melhor, se a gente não consegue suportar com paciência as provações? Como é que nós podemos servir ao Senhor se nós olhamos para as pessoas que não servem a Cristo e nós queremos nos comparar com elas? Fazer o que eles estão fazendo no mundo? Como é que nós podemos servir ao Senhor se nós nos rebaixamos ao nível das pessoas que prosperam indignamente? Eu e você, nós fomos chamados para prosperar, mas de acordo com a vontade do Senhor. Deus nos chamou para que eu e você façamos a diferença. Deus nos chamou para que eu e você possamos entrar no mundo, tocar nas coisas e moldar o mundo espiritual através do Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E por ele habitar dentro de você, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Eu vou usar o Superman como exemplo. O que dá o poder para o Superman? O que faz ele ser o Superman? O sol. Então, o Superman, se ele tiver o sol, ele tem o poder de X-rays, ele tem o poder de visão de derreter, ele tem super sopro para congelar, ele tem tudo. Você sabia que o Superman ele foi criado como uma réplica do próprio Jesus? Vocês sabiam disso? Ele é uma réplica do próprio Jesus. Se você ver a história dele, ele veio de um outro planeta, ele tem todos os poderes que Jesus tinha. Jesus não tinha visão, ele não conseguia olhar para a pessoa, ele conseguia identificar o que a pessoa era. Ele conseguia ver o mundo espiritual. Jesus conseguia entender o pensamento das pessoas. Jesus ouvia coisas, mesmo ele não estando no mesmo lugar que as pessoas. O Espírito Santo, quando ele vem sobre você, é a mesma coisa. Ele te dá poderes que você não tem, que você não imaginava poder. Sansão, por exemplo, a Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo se apossava dele, ele tinha o quê? Força. Toda vez que o Espírito Santo vinha sobre os profetas, eles o quê? Profetizavam. O Espírito Santo o quê? Vinha. Hoje, ele habita dentro de você. Ele está em você. Ou seja, todos esses dons que a Bíblia fala, que a Bíblia se refere, está dentro de você. Você foi chamado para moldar esse mundo e não ser moldado por esse mundo. E todas as vezes que você se levantar para moldar o mundo, que você se levantar, que você stand up for something, que você se levanta contra esse mundo espiritual, ele vai se levantar contra você. E aí quando vem as provações, é aí quando vem as tentações, e aí é quando você vai ser provado por Deus, e você vai ser aprovado. E quando você for aprovado, você vai, sabe o quê? Ser promovido. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós temos que decidir.
Nós temos que tomar um posicionamento de tal maneira de falar assim: eu somente sirvo ao Senhor. Eu não posso servir a outra coisa a não ser a Deus. É me separar de tudo aquilo que tem acontecido. Entenda, o mundo ele veio para te destruir. O mundo vai querer te destruir. A mentalidade do mundo atual é nos parar. O cristianismo chegou, o mundo chegou aonde chegou porque nós, em vez de nos posicionarmos e dizer basta para o mundo, nós temos aceitado tudo que o mundo está falando para a gente. O mundo está falando, você é isso, você não, realmente eu sou isso. Não. Jesus disse que nós somos mais que vencedores. A nossa mentalidade tem que ser o quê? De vencedor. O mundo está falando, você vai passar por crise. Ah, realmente eu vou passar por crise. Não, você não foi. A quem está em Cristo não passa por crise. Não existe crise em Cristo. Então nós temos que entender que eu e você, nós vamos ser provados para ser aprovados, para ser promovidos. Não existe promoção sem prova. Então o momento é agora de nós nos levantarmos e tomarmos um posicionamento perante o Senhor. Decidirmos a quem nós servimos, a qual Deus nós estamos servindo. Se Deus falou que nós vamos passar por tribulações, porém Ele diz, tenham paz, descansem em mim, pois eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Não olhemos para o que está acontecendo lá fora, as pessoas que têm falado, que têm prosperado de maneira errônea. Olhe para as promessas de Jesus na sua vida. Não foque naquilo que o diabo está mostrando para você. Foque na eternidade, aquilo que Deus prometeu para você. O nosso foco tem que ser na eternidade. O nosso foco tem que ser em quem? Jesus. Se nós colocarmos no nosso coração em sermos diferentes, sermos pessoas que nós não aceitamos o que tem acontecido no nosso meio, Deus ele vai nos honrar. Deus ele vai fazer a diferença. Nós temos um grande exemplo na Bíblia. Daniel. Daniel e seus amigos. Eles decidiram em seu coração em não corromper. Não se corromper com os manjares do rei. Olha lá, Daniel 1:8. Diz assim, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer os alimentos, a fim de não se contaminar. Entenda, o mundo vai chegar para mim e para você e vai fazer o quê? Querer nos contaminar. Ele vai querer dar para mim e para você tudo aquilo que nos tire da presença do Senhor. A decisão é sua, você comer ou não. A partir do momento que você decide não se contaminar, a partir do momento que você decide não fazer o que os outros estão fazendo, Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te exaltar. Deus, ele vai te promover perante os homens. Mas é uma decisão sua. É você que decide se você faz ou não. Daniel decidiu em seu coração em não fazer. E Deus o honrou de tal maneira que ele colocou Daniel e seus amigos acima de todos os magos na Babilônia. Olha lá, no versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum os impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei.
Por quê? Porque eles decidiram não se contaminar com o que o mundo lhe estava oferecendo. Quando você decide no seu coração não se contaminar, quando você decide na sua vida em seguir ao Senhor, Deus, Ele vai te promover. Deus, Ele vai te aprovar e te promover perante os homens. Deus, Ele vai fazer a diferença na sua vida. Porque mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós fazemos, Deus irá nos honrar. Deus, Ele está chamando pessoas para ser santos, pessoas para ser diferentes, pessoas que realmente o temam. Não para negociar com essas pessoas, mas para Deus os separar, para que Deus possa levantar essas pessoas num mundo que jaz no maligno, num mundo corrupto que está se levantando para nos parar. Deus, Ele tem nos chamado é para isso, para que eu e você possamos fazer a diferença e não nos humilhar e nos submeter a tudo aquilo que o mundo tem feito. Entenda, amanhã ou depois será feita uma separação, aonde Deus separará as suas ovelhas dos bodes. É bíblico. Você serve ao Senhor ou você não serve ao Senhor? Você é por Jesus ou você é contra Jesus? Como eu disse, não existe meio termo com Deus. Ou é dele, ou você é dele, ou você não é dele. Ou você serve ele, ou você não serve ele. Ou você decide por ele, ou você fica sem ele. Pode até parecer que eu estou sendo duro, mas é uma verdade bíblica. Esses homens, esses rapazes, eles decidiram em seu coração em não se contaminar. E por não se contaminarem, Deus os honrou. Quando eu e você decidimos e tomamos uma posição por Deus, Deus, Ele vai nos honrar. Deus, Ele vai nos exaltar. Deus, Ele vai testemunhar de nós perante as pessoas. Muitos de nós procuramos nos defender. Quando calúnias se levantam, quando pessoas começam a falar, o nosso primeiro motivo, ou nossa primeira reação é se defender, se justificar. É ou não é? Quando você, não, fulano falou isso, não sei o quê. A sua é você se justificar. Não, mas não é assim que não sei o quê. Entenda, quando você está em Deus, você não precisa se justificar, porque o próprio Deus justifica você. O próprio Deus guarda a sua vida. O próprio Senhor vai se levantar ao teu favor. Deus, Ele dá testemunho de nós, aonde quer que nós vamos. Eu vou orar para esse careca parar de ficar andando na minha frente. Vou fazer aqui no Gabriel. Deus nos justifica, irmãos. Você sabia disso? Nós perdemos tanto tempo nos justificando, muitas das vezes para as pessoas, e esquecemos que quem nos justifica é o Senhor. O que eu quero dizer com isso é, sirva o Senhor, se renda a Ele, confia nele, e Ele vai ser por você. Ele vai justificar você. Ele vai defender você. Ele vai te honrar. Porque as dificuldades vão vir para nós, porém, é para a nossa aprovação e a nossa promoção. Então não importa o que aconteça, não importa o que falem, não importa o que pensem de você, confia no Senhor. Não se preocupe como que as pessoas estão ganhando, quanto estão ganhando, o que eles estão fazendo, porque Deus vai te honrar. Deus, Ele vai te exaltar. Com a tua fidelidade, o Senhor vai te levantar. Através da tua fidelidade,
o Senhor vai te colocar sobre nações. Porque Deus, quando a Bíblia diz Rei dos Reis, você está achando que Ele está falando do rei da Inglaterra? Não, está falando de você. Ele vai te levantar como rei e rainha. Nós somos os reis que Deus vai levantar para reinar sobre esse mundo. Você vai ser uma rainha, você vai ser um rei. Mas para que isso aconteça, você tem que ser aprovado pelo Senhor. Você tem que ser aprovado por Ele para que você possa ser promovido. Quando Deus te aprovar, você é promovido. E quando você for aprovado, Deus se encarregará de testemunhar sobre o seu caráter e sobre quem você é. Você não precisa mais falar. O próprio Deus fará. Ele não fez isso com Jó? Olha lá, Jó, capítulo 1, verso 6. O que a Bíblia fala? Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Irmãos, quando você se separa, quando você olha para o Senhor, quando o seu coração está em Deus e não no que está acontecendo nas pessoas, Deus, Ele te honra. Deus, Ele vai te exaltar. Deus, Ele vai te promover. O problema é que nós temos perdido o nosso foco e colocado o nosso foco em tudo que está acontecendo, menos no nosso Senhor. Menos em Jesus. Menos no poder de Jesus. Menos no poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Irmãos, você tem um leão dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem um leão da tribo de Judá caminhando do teu lado, Jesus Cristo. Você tem tudo o que você precisa com você. Tudo que você precisa já está em você. Cristo já embutiu em você tudo o que você precisa. Você não precisa fazer nada para prosperar. A prosperidade já está em você. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Jesus já salvou você. O que você precisa somente é focar nele. Trabalhar para ele. E o resto, ele vai fazer. De você, a única coisa que precisa é fidelidade e integridade, nada mais. Seja fiel ao Senhor e íntegro, e o resto ele vai fazer. É a única coisa que ele requer de você. Fidelidade e integridade. O resto ele faz. Porque é ele que vai testemunhar de você. É ele que vai batalhar as suas batalhas. É ele que vai vencer por você. E uma vez que você se renda a ele, de todo o teu coração, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. O problema é que a gente ainda não conseguiu se entregar de todo o nosso coração para o Senhor. Eu acho que a palavra é ressalva, né? Nós temos tido ressalva. Quando você segura algo, é essa a palavra? Hã? Render é quando você entrega. Reter, isso, reter. Nós temos retido o nosso coração e entregado somente parte para o Senhor. E o Senhor está falando essa manhã: se entregue para mim, porque eu vou te aprovar e eu vou te promover. Para de olhar a circunstância, para de olhar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, porque quem promove sou eu,
Quem dá sou eu. Quem tira sou eu. Quem faz sou eu. Tudo que você está retendo, põe nas mãos do Senhor. E deixa Ele te promover. Deixa Ele te exaltar. Para de correr atrás. A única coisa que eu e você precisamos fazer é isso. É nos render ao Senhor. Ser fiel. E toda aprovação que vir na nossa vida será para nós sermos aprovados. Quando eu e você formos aprovados por Ele, nós seremos promovidos. Porque, como eu disse no início, como eu li Malaquias, lá Malaquias 3, os versos 17 e 18, diz que amanhã o Senhor, eu e você, eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Quem será o tesouro especial? Os fiéis, você, eu. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão de seu filho obediente. Aí no verso 18 ele fala: então vocês outra vez verão a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entenda, Deus ele vai fazer mais uma vez a separação de quem serve e quem não serve. Muitos de nós temos corrido, olhado, prestado atenção, porque o injusto prospera em tudo que ele põe a mão. E nós que fazemos tudo certinho para o Senhor, muitas das vezes não prosperamos. Por quê? Porque se Deus muitas das vezes permitir que nós prosperemos, a primeira coisa que nós vamos fazer é abandonar Ele. Por isso é que muitas das vezes Ele impede que nós prosperemos de tal maneira que nós venhamos esquecer dele. Mas entenda, amanhã Ele vai tirar essa riqueza que está na mão dessas pessoas e vai colocar na sua mão, para que você possa fazer a diferença no meio do povo de Jesus. Deus, Ele permite o injusto prosperar, para que amanhã Ele tire dele e dê para o justo. E é você. É bíblico. Está lá em Provérbios. Só não lembro o versículo. Depois vocês procuram lá e me falam onde está. Então, irmãos, não se preocupe com a riqueza do injusto. Mantenha seu foco no Senhor. Mantenha a sua integridade em Deus, para que Deus possa te aprovar e te promover. Porque é isso que Ele vai fazer. Ele vai te provar, Ele vai te aprovar e Ele vai te promover. Ele vai te tirar daqui para te colocar aqui. Ele vai te fazer de servo, tirar você do servo para ser rei e rainha através dele. Não se preocupe, Ele vai te exaltar. Não se preocupe com o que e de como as pessoas estão prosperando. Mantenha seu foco, não no aqui, mas no amanhã, na eternidade, em nome de Jesus. Não perca o seu foco. O seu foco tem que ser lá, Jesus, na eternidade. Não nas situações que estão acontecendo aqui agora. Amém? Coloque-se de pé. Eu entendo muitas das vezes isso. E às vezes a gente fala assim, é injusto. É injusto. Eu trabalho tanto, parece que minha vida não sai do buraco. Eu faço tanto, eu faço tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu sirvo ao Senhor, eu dedico minha vida, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas minha vida parece que não vai para frente. Aí pessoas que não servem ao Senhor, que não são tementes ao Senhor, a pessoa prospera da noite para o dia assim. Fala, mas como assim, Deus? Por quê? Por quê?
Simples. Deus, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que o que Ele quer dar para você é algo incorruptível. Porque o dinheiro corrompe, enquanto o Espírito Santo transforma. Se nós desejamos tanto o dinheiro, nós esquecemos de Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo, Ele coloca tudo o que nós precisamos ao nosso dispor. Seja espiritual ou seja material. Ele vai fazer. Mas o nosso foco, ele não pode ser local. Ele tem que ser espiritual. Quando o nosso foco realmente for o Espírito, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Aonde está o seu foco? Em quem você tem focado? Como é que você tem tentado chegar a Deus? Foque em Jesus. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, nós sabemos que o mundo tem feito ofertas para nós. Nós temos visto, Senhor, pessoas que têm prosperado e nós muitas das vezes temos ficado. Porém, nós sabemos que o Senhor tem buscado pessoas que realmente têm o seu coração focado e inclinado para Ti e não para esse mundo. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor fez com Daniel, quando ele decidiu em seu coração e não entregar seu coração, Senhor Jesus, ao vinho e nem aos manjares, Senhor, de Nabucodonosor. O Senhor os promoveu e o Senhor está procurando pessoas, Senhor, que são fiéis e que têm integridade, Senhor, no nosso meio, para que o Senhor possa aprovar e promover. Eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, pedir, Senhor, que nesse local o Senhor venha levantar pessoas, ó Pai, íntegras, pessoas fiéis, pessoas, Senhor, que estão dispostas a realmente Te servir, pessoas que estão dispostas, ó Pai, levar o Teu nome e focar na eternidade e não, Senhor, no momento que eles estão passando. Porque a nossa vida, Senhor, é passageira aqui nessa terra. Por isso, Senhor, eu peço, levanta, Senhor, no nosso meio, pessoas como Daniel, como Sadraque, como Mesaque e Abidnego, Senhor. Pessoas que decidem o seu coração fazer a diferença e não focar, Senhor, no momento, mas focar na eternidade. É isso que eu te peço, Pai. Que no nosso meio venha se levantar homens e mulheres tementes, que já decidiram em seu coração que eles somente pertencem a Ti e que eles não dividem o seu coração com nada mais e não vão ser contaminados em nome de Jesus. Levanta, Senhor, uma igreja santa, homens e mulheres santos que fazem a diferença. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém.